Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Tito 2. Quero ler com você os versos de 11 a 15. Paulo escrevendo a Tito, capítulo de número 2, a partir do verso 11. Diz assim, palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra é lida e, ó Deus, a simples leitura dela traz para nós, ó Deus, já um entendimento daquilo que o Senhor manifesta ao teu servo lá no passado e a nós hoje e a toda a igreja do Senhor em todos os tempos e lugares. Por isso, obrigado pela tua palavra, Deus. Louvado seja o teu nome pela Bíblia impressa, revelação do Senhor que nós temos registrada diante de nós. Mas te rogamos, ó Deus, que o Senhor, na tua graça, use o teu servo também, ó Deus, para levantar questões pertinentes a cada um de nós essa manhã. Que o Senhor, apesar de nós, dos nossos pecados, o Senhor, ó Deus, nos faça entender o quanto somos privilegiados. E o quanto, ó Deus, o Senhor nos abençoa e coloca a tua bênção diante de nós. E que nessa manhã nós nos sirvamos dela. Ó Deus, nós nos agarremos à tua palavra, ao teu poder, à tua graça, Senhor. Para que, de fato, consigamos ser fortalecidos e, ó Deus, perseverar na caminhada, na corrida, na carreira cristã, como o Senhor mesmo nos ordena. Usa, ó Deus, todos os momentos dessa exposição, que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, uma das situações mais bonitas que nós temos dentro da igreja protestante é quando cantamos a palavra de Deus e principalmente quando nós somos instruídos pelas canções. Isso não é algo dos nossos tempos apenas, mas é algo que vem desde os dias do apóstolo Paulo, em que ele colocava hinos no meio dos seus escritos, para que aqueles que lessem pudessem não apenas ter a leitura, mas pudessem ter a mente fortalecida ao cantar. Martim Lutero ficou muito destacado, porque escrevia cânticos que levantavam a estima, o conhecimento, fazia com que o povo, ao ouvir e cantar aquelas canções, fossem animados. E conosco, nos nossos dias, também é assim. E eu queria lembrar, nesta manhã, um trecho, ou pelo menos algumas frases, de uma canção que nós cantamos bastante, mas que tem muito a nos ensinar. E eu queria que você, ao levar essa mensagem da palavra do Senhor para a sua casa, levasse junto com essa canção que você sabe, então nós podemos cantar de uma forma tranquila e principalmente vívida aqui no nosso meio. Vamos cantar um pouco? Aquela canção que diz assim: somos filhos da graça divina e sem par. Vamos lá? Frutos do amor que nos veio alcançar, graça da morte e pecado,
por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. E o coro? Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. No final nós vamos cantar a segunda parte. Quantas vezes na nossa caminhada, irmãos, nós percebemos cansaço? Percebemos às vezes que nós estamos lutando, fazendo esforços. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer. E aí a gente se pega naquela, eu sei, mas tem me faltado força. Tem me faltado muitas vezes conseguir perseverar. E nessa manhã eu gostaria de trazer para nós, a partir dessa leitura e a partir desse texto, irmãos, algumas considerações sobre a graça salvadora e santificadora de Cristo Jesus. Nós estamos numa época em que muitas igrejas estão se reunindo para tratar dos 5 solas da reforma. Um deles, o somente a graça, o sola gratia, trata que nós não somos salvos pelas obras, pela nossa força, pelo nosso poder, mas tão somente por graça do Senhor, segundo Efésios 2, de 8 a 10, nós somos salvos por obra exclusiva, agência que só pertence a Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para de fato desempenharmos boas obras depois de salvos. Mas eu gostaria de meditar com você que a nossa vida depois de salvo, exclusivamente pela graça do Senhor, passa a ser uma vida de santificação. E nesse processo, que vai desde aquele ponto onde nós somos declarados salvos por Deus, aonde o Senhor, num agir de fato jurídico, nos declara salvos, não mais pecadores, no sentido de dívida que temos a pagar, mas Jesus paga essa dívida por nós. A partir desse ponto, irmãos, até o dia que o Senhor nos chama, ou até a volta de Jesus, se nós estivermos presentes, vivos naquele momento, nós estamos num processo de santificação, aonde dia após dia nós vamos largando para trás os nossos pecados, a nossa velha natureza, e vamos sendo trabalhados para ter em nós a natureza agora remida, natureza de Jesus, natureza do Espírito Santo, natureza de Deus colocada, outorgada a cada um de nós. E nesse processo agora nós somos participantes também. Nós nos envolvemos, nós lutamos, nós vamos aprendendo, nós vamos decididamente praticando. E muitas vezes, irmãos, acontece que nós nos pegamos cansados. Às vezes nós nos pegamos em luta com um determinado pecado que a gente diz, eu não consigo avançar desse ponto. Muitas vezes, irmãos, nós nos pegamos lutando e pensando que tem que ser pela nossa força somente. E nos esquecemos que a graça do Senhor, aquela graça que é salvífica, continua à nossa disposição para nos abençoar e nos conduzir nesse processo de santificação. Teólogo J. Packer, um dos maiores teólogos do século passado, numa de suas obras, ele traz a seguinte afirmação: a necessidade mais urgente da cristandade é a de uma renovada conscientização do que a graça de Deus realmente é. Muitas e muitas vezes as igrejas falam de graça, mencionam a graça, cantam a graça, mas nem sempre sabem o que essa graça é, como ela está à nossa disposição. A nossa tentação, então, irmãos, como igreja, é acreditar que para um bom crescimento cristão, é que nós devemos sempre ir pelo lado do ensino correto,
o agir correto, o trabalho árduo, somado com arrependimento e mudança nos nossos sentimentos. E isso é verdade, nós devemos buscar isso. Mas isso não é graça. Tudo isso são situações que eu e você precisamos desenvolver, mas isso não contempla em si mesmo, nas definições, a expressão da graça do Senhor. E assim, então, é verdade o que Packer diz, nós precisamos dessa conscientização. Precisamos entender, irmãos, o que é isso, esse bálsamo divino que é derramado sobre a nossa vida cristã, nossa vida comunitária como igreja, nossa família, nossas relações até mesmo com a sociedade, para que a gente possa viver e viver bem. Quanta gente não quer viver bem nesses dias e não sabe muito bem o que é isso, o que é viver de fato, o que é levantar de manhã, abrir sua janela, estufar o peito e dizer: louvado seja teu nome, Senhor, porque eu estou vivo, porque minha família está aqui, a minha cidade está funcionando. Muita gente não sabe, irmãos, a graça que é contemplar uma sociedade, mesmo com as suas lutas, mas você saber que dia a dia você está protegido no meio disso tudo. Você não está lutando sozinho, você não está andando desamparado. A graça, irmãos, então a gente pode definir como sendo o poder de Deus, uma capacitação, ação viva, um presente, como a sua etimologia diz, um presente que nós não merecemos, mas que o Senhor se digna a nos dar, que o Senhor insiste em dizer: toma, filha, recebe para a sua vida dia a dia. Toma, meu filho, e usa isso para conduzir o seu lar, o seu trabalho. Toma, igreja, receba dia a dia o presente que eu dou para cada um de vocês. E essa graça, esse poder, irmãos, vem nos ajudando a vencer o pecado. É uma arma muito preciosa e poderosa diante das lutas que acompanham a nossa vida, da conversão até a chamada final. Quando nós olhamos para essa carta de Tito, nós vamos vendo, irmãos, que ela, de certa forma, é muito simples, mas ela tem um objetivo muito definido. Se você volta aí no capítulo de número 1, no versículo 5, você vai ver que o apóstolo Paulo havia deixado aquele seu discípulo lá na região de Creta, e ali Paulo diz para ele: você vai ter que colocar em ordem as coisas restantes, ou seja, eu fiz o trabalho até uma parte, outros já têm estado aí levando a situação à frente, mas você precisa colocar em ordem aquilo que resta. Você precisa continuar trabalhando para que essa igreja continue agora na sua caminhada, levando à frente o evangelho e entendendo que ela tem a capacitação de Deus, a graça de Deus sobre ela para desempenhar tudo o que ela precisa. Ele vai dizer, irmãos, a partir do versículo de número 6, algumas capacitações daqueles que liderariam aquela igreja. Tito deveria constituir presbíteros conforme prescrição de Paulo. Por que ele deveria estabelecer uma liderança fiel, apegada à palavra? O verso 10 diz: tem muita gente aí que não quer nada com nada. É gente que é desobediente, e ele usa a expressão insubordinado, na tradução revista e atualizada. Palradores frívolos e enganadores, ou seja, gente que fala uma coisa, mas na realidade está fazendo outra. E especialmente entre vocês tem muita gente que ele diz da circuncisão, que eram pessoas, irmãos, de origem judaica, e que insistia que os novos crentes voltassem aos costumes antigos dos quais eles foram libertos. Nos nossos dias nós vemos isso, irmãos, gente que se diz cristã, gente que entende e pega a palavra, de fato somos salvos pela graça, mas trazem para nós rudimentos daquilo que foi queda do meio cristão. Dia 12 agora nós vamos ver um grande sinal disso. Gente que, embora entendendo que é salvo, pode ser salvo pela graça, vai fazer romaria até uma cidade do nosso país. Por quê? Porque creem que indo até lá, que colocando as suas promessas, que dando algum tipo de oferta para uma entidade e não para Jesus, ali eles vão encontrar favor, ali vão encontrar soluções. Estão se agarrando aos rudimentos que nós tínhamos antes e que foram grandes desvios da cristandade, recuperados depois pela reforma.
E aí Paulo diz no versículo 11, é preciso fazê-los calar. Esse povo que muitas vezes tem tumultuado a vida na igreja. Depois ele começa a falar no capítulo 2, os deveres que cada um tem para com a igreja, para com sua família, com a sua vida. E ele fala então, irmãos, para que Tito, capítulo 2, verso 1, você fala o que convém à doutrina. Verso 2, os homens idosos, temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. 3, mulheres idosas, semelhantemente aos homens idosos, sejam sérias no seu proceder, não faladeiras, nem escravizadas à bebida, que sejam realmente mestras do bem, para que instruam as mais jovens a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas. Quanto aos moços, verso 6, de igual modo, veja que Paulo está caracterizando toda a igreja nessa expressão, de igual modo. E o que regula esse igual modo? A vivência do Evangelho, o aprendizado do Evangelho. Mais ainda, irmãos, verso 7, ele volta para Tito, pessoalmente Tito, torna-te padrão de boas obras. No ensino, use uma linguagem sadia, irrepreensível, reverência, integridade, para que o adversário seja envergonhado. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a vergonha do nosso inimigo está nos gritos de poder. Mas veja que aqui Paulo fala que o inimigo é envergonhado quando nós nos portamos sensatamente dentro da casa do Senhor. Quando nós não apenas ouvimos a palavra, mas expomos a palavra uns aos outros. Quanto aos servos, aqueles que naqueles dias, irmãos, eram ou conquistados de guerra, ou por conta das suas dívidas se tornavam escravos, ou trabalhadores dentro dos lares, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem, a fim de fazer brilhar, a fim de se tornarem de fato instrumentos de beleza em todas as coisas, a doutrina do Senhor, nosso Salvador. E aí a gente se pergunta, como viver tudo isso? Talvez Tito, ao ler até aqui, ele perguntasse, Paulo, que situação complicada colocar tudo isso. Para um povo que está muito perto de Atenas, berço da cultura, gente aonde as pessoas se acham, como colocar simplicidade de vida para aqueles que têm uma vida tão cheia de mundanismo, tantas experiências com filósofos e mais filósofos, gente que ia para as praças, as ágoras, para ali filosofar sobre tudo e falar sobre tantas coisas, como trazer essas pessoas para a simplicidade no trato umas com as outras diante da palavra de Deus. E aí, Tito, continuando a ler, e aqui eu estou figurando, né, irmãos? Mas ele entra no verso 11, que é onde nós chegamos para tratar nessa manhã. A partir daqui, ele vai ler, irmãos, pelo menos sobre 4 faces dessa graça salvadora e dessa graça santificadora, que no final das contas é a mesma única graça que nós cantamos no início dessa exposição. A primeira questão que eu quero que você entenda, que para atingir esse objetivo, para perseverar e vencer na vida cristã, você precisa entender, querido irmão, que essa graça começa no Senhor. Versículo 11 vai nos mostrar. Leia comigo aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa expressão aí, querido, querida, se manifestou, no seu original, ela tem o mesmo sentido de aparição, epifania. Algo que não estava esperado, mas aconteceu. Para que vocês tenham uma proximidade disso, você vai se lembrar de Paulo narrando quando estava lá no caminho de Damasco. Ele tinha uma vida já dedicada à sua religiosidade, estava perseguindo cristãos, mas de repente, do nada, não foi algo que ele marcou, não foi um encontro agendado, mas do nada, uma grande luz brilha, e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa aparição, essa intervenção, irmãos, que vem de uma forma inesperada, aconteceu com Paulo, daquela forma grandiosa ao nosso olhar, um homem com a sua turma ali, de repente cai prostrado, quem és tu, Senhor?
E ele ouve: eu sou Jesus a quem você tem perseguido, a quem você tem buscado fazer o mal por conta dos meus filhos. Irmãos, cada um de nós um dia foi visitado por essa graça do Senhor. Uns de uma forma mais explosiva. Gente que de repente estava numa estrada, se viu em meio a um acidente e naquele segundo só pôde dar um tipo de pensamento: se eu for livrado, isso vai mudar, e Deus te livrou. Outros numa situação de um revés na sua saúde, faz um contato com Deus, pede: Senhor, se o Senhor me livrar, se o Senhor poupar a minha saúde, eu vou me dedicar a Ti e vou mudar, e Deus poupa. Outros tantos ouviram a palavra num programa de TV, num rádio, através de um vizinho, de um amigo, através de um evangelismo, seja explosivo ou seja um evangelismo particular. Mas o fato, irmãos, é que essa palavra de Paulo é para aquele que já se encontrou com Cristo, que se confessa cristão de fato, e que um dia, de uma maneira que você não programou, que você não disse assim: hoje eu vou ser salvo, um dia alguém, uma pessoa pôde te apresentar Jesus, e nesse dia Jesus se manifestou a você. É o que Paulo diz no versículo 11. Essa graça se manifestou um dia, e ele usa aqui todos os homens, e ele está se referindo a todos os salvos, e não todos no sentido de cada um e cada qual, e todos mesmo no sentido numérico de seres humanos. Essa graça se manifestou aos que são salvos. E aí, irmãos, nós começamos a entender que quando nós estamos nessa nossa caminhada, na luta, nós devemos sempre entender que, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para Jesus. Em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto e em último lugar, sempre olhando para Jesus. Jesus, irmãos, ele é a encarnação da graça. Quando nós olhamos e pensamos que todos nós estávamos condenados e foi o Senhor quem tomou o nosso lugar naquela cruz. É a graça de te substituir. Quando nós pensamos, irmãos, qual o tamanho do nosso pecado para que nós pudéssemos pensar em pagar, quem sabe fazer uma lista da minha condição de vida antes de conhecer Jesus, a gente vai pensar: quem poderia pagar? Ninguém, nada nem ninguém. Mas Colossenses 2 diz que ele pegou a cédula que era contra a minha vida e rasgou no meio e diz: está pago, não tem mais nada a pagar. Você foi perdoado, você foi perdoada. Irmãos, nós não conseguiríamos discernir sem primeiro a intervenção de Jesus. E é interessante, irmãos, que mesmo quando nós pensamos que há muita luta, muita dificuldade, a gente deve pensar que antes de qualquer coisa que venha à nossa mente, Jesus já estava conosco. Jesus já estava preparando. É lindo você poder parar e pensar que até quando você está na maior dificuldade, o que para você é doído, complexo, é meio tenso, para o Senhor Jesus já via antes e diz: eu já paguei por isso na cruz também. Mas ele precisa aprender a entender, a conhecer que eu sou instrumento e a própria graça, e é por isso que eu me revelo, me manifesto a ele continuamente. Jesus conosco. Zacarias, capítulo 4, versículo 7, traz uma expressão da graça no Antigo Testamento maravilhosa, para que você entenda como o Senhor age conosco, irmãos. O texto lá diz o seguinte: quem és tu, ó grande monte? Muitas vezes eu e você pensamos que tem um monte gigante à nossa frente. Pensamos que essa doença pode realmente nos derrubar. Pensamos que essa falta de dinheiro não vai fazer com que eu prossiga mais na minha vida e eu não tenho nenhum tipo de expectativa. Nos dias de Zacarias, irmãos, o pensamento é: quem vai nos trazer salvação em meio a tantas perdas, derrotas, escravos, pisados por outras nações? Mas o texto, depois dessa pergunta, quem és tu, ó grande monte, diz: diante de Zorobabel, um dos líderes daquela época, diante de Zorobabel, o grande monte, serás uma campina. Ou seja, aquilo que no olhar era algo tão grande, tão alto, diante de um servo de Deus consagrado vai ser algo plano, que ele vai poder olhar através ou além de tudo aquilo ali. Do jeito que você se lembra do Salmo 121,
Elevo os meus olhos, muitos montes à minha frente, de onde me virá o socorro? O socorro vem de quem está muito além dos montes, e toma todos eles medidos a palmo, como diz Isaías capítulo 40. Querido irmão, no final ele diz, ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, e aí Zacarias expressa, haja graça e graça para ela. Haja graça para a sua vida, meu irmão, minha irmã, haja graça para a sua vida, pai de família, mãe de família aqui presente. Haja graça para você caminhar, porque Jesus se manifestou a você, você não está sozinho em momento nenhum. Mas há uma segunda característica dessa graça santificadora, salvífica, no versículo de número 12. E aqui, irmãos, nós vamos entender um pouco mais, porque passamos por processos duros às vezes. O texto te diz assim, versículo número 12, a graça de Deus vem agora educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, há mais uma expressão que eu gostaria de destacar com você aí. Essa graça é educadora, essa graça é pedagógica. Essa graça, querido irmão, ela vem nos treinar para aprendermos a viver aqui. Essa expressão aí, educando-nos, ela tem esse sentido, querido irmão, não de apenas te transmitir informações, não de colocar você a parte de dados. Olha, isso é assim, 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 aquilo é daquele jeito, essa cor, esse número, esse tamanho. A graça do Senhor, ela tem o efeito, irmãos, e aqui o texto, nessa expressão, a expressão paideu, da onde você tem a expressão paidagogos e depois pedagogos, ela tem o efeito de treinar, de te instruir para que você consiga praticar algumas coisas. O efeito é como se você tivesse um treinador, por exemplo, de educação física, que está pegando você num corpinho bonito como o meu, assim, sarado, e vai te preparar para você ser um corredor, uma corredora daqui a pouco. E aí ele pega e fala assim, vamos fazer um milagre. Então você começa dia a dia, vamos levantar cedo. E você tem o costume de dormir até mais ou menos ali umas 11h30 da manhã, né? Já acordar para tomar aquele café, arroz, feijão, um bife que está lá. Mas ele diz, não senhor, a partir de agora, 6h30 você está de pé. E aí você começa a ser treinado em acordar. Você começa a ser treinado a sair do comodismo. Você começa a ser treinado a dedicar pelo menos uma hora e meia para começar a caminhar, para começar a fazer esforço, para ver as suas roupas molhadas de suor, para dia a dia ganhar mais e mais resistência. E dali a pouco a caminhada sai de lugar plano, você começa a subir e descer. Daí a pouco não é mais caminhada, mas é um trote e você começa a avançar um pouco mais. Daí a pouco ele começa a colocar alguns obstáculos. Quando você perceber, querido irmão, querida irmã, você deixou de ser desse jeito e ganhou um físico aqui, sei lá, do presbítero Marcelo, né? Você olha e fala, rapaz, um milagre aconteceu. Mas olha para o texto, o que ele está dizendo que tem que acontecer na sua vida espiritual. Por que essa graça nos educa, irmãos? Em primeiro lugar, primeira parte do versículo 12, para que você comece, de fato, a renunciar a algumas práticas que talvez esteja acontecendo na sua vida. Eu brinquei com você, talvez você acorde 11h30 da manhã. Mas aqui, Paulo está dizendo algo muito mais sério. Para que você de fato possa renegar a impiedade e as paixões mundanas. O que ele quer dizer por impiedade, meu irmão? Falta de reverência a Deus. Muitas vezes nós pensamos que a palavra impiedade tem a ver apenas com você ser, às vezes, maldoso, malvado. Mas a palavra ímpio significa aquele que não tem de fato um respeito por aquilo que é respeitável. Um texto do Antigo Testamento, que é aquele assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ele é profundamente descumprido quando nós nos apresentamos a Deus de qualquer jeito, sem expectativa
de Deus. Quando nós nos apresentamos a Deus, não esquentando a cabeça com o que nós fizemos ontem, não confessamos os nossos pecados mais. Quando nós, irmãos, resumindo, nos apresentamos a Deus como um velho homem, como uma velha mulher. Você foi apresentado à graça de Jesus. Você sabe que teve um dia, como Paulo, que foi o dia que marcou sua transformação. Mas daquele dia em diante, Paulo não volta mais para a presença de Deus como ele era antes. Saulo morreu lá atrás. Aquilo que era talvez grandioso, oponente, opulento, Saulo, passa a ser pequeno, humilde, curvado. Paulo, o pequeno. Meus irmãos, a graça nos faz renunciar às paixões mundanas. E o que é isso? É você desejar a mesma coisa que o mundo deseja. Onde você vai? Eu vou para a igreja. Por quê? Porque eu vou buscar a minha riqueza. Eu vou buscar a minha promoção no serviço. Eu vou buscar do Senhor que eu conquiste aquela mocinha por quem eu estou encantado. Eu vou buscar do Senhor que mesmo não tendo estudado, eu tire 10 numa prova dessas por aí. E o mundo age assim. O mundo quer, irmãos, facilmente riqueza, sucesso, reconhecimento, e quanto menos esforço, melhor. E quando nós renegamos isso, estamos sendo educados pela graça do Senhor, a gente aprende a fazer aquela oração: Senhor, não como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Pastor, e o que vai entrando no lugar disso? É a parte B desse versículo, irmão. Porque a graça educadora vai fazendo com que você aprenda dia a dia. E olha como é que o século está presente. Paixão mundana vai sendo renegada, mas ele coloca que nesse tempo, nesse dia, no meio dessa sociedade que nós vivemos, Deus não vai te tirar daqui e colocar você no paraíso hoje. Deus, quando nos salva, irmãos, Ele não nos tira da nossa família. Deus, quando nos salva, Ele não tira a gente do nosso emprego, a não ser que haja um propósito. Deus, quando nos salva, irmãos, Ele deixa a gente com os mesmos amigos. Aquela turma que no futebol fala todo tipo de palavrão, todo tipo de piadinha, de maldade. Deus, quando nos salva, irmãos, Ele não nos tira do nosso casamento. Por quê? Porque Ele quer que seja substituído em nós, para que nós venhamos a reverberar isso por onde nós estivermos. No presente século. E aí ele diz: agora você vai aprendendo a viver de forma sensata. Agora você vai aprendendo a viver de forma justa. Você não vai querer levar vantagem mais sobre todo mundo. Você não quer para você aquilo que você não queria antes, você não vai querer para os outros também. Você vai lutar dia após dia a viver de forma piedosa, não como um ímpio, mas agora como um pio. Alguém que por onde passa, você tem temor de Deus. E aqui vai uma ponta boa para a gente aprender. Um crente pode ir em qualquer lugar, irmão? Pode, desde que ele seja piedoso lá dentro. Ou seja, se você quer ir para uma balada, vá para lá com o temor de Deus. O difícil é você comprovar que está tendo temor de Deus num lugar desse tipo. O difícil é você estar numa rodinha onde todo mundo está falando mal, e ali você vai ter que mostrar piedade, temor de Deus diante daquelas situações. Mas a graça, à medida que ela toma o teu coração, ela vai te educando, te treinando. Eu brinquei com a questão física, irmãos. Um atleta de verdade, ele sabe quando ele tem que parar. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode consumir, para que ele não volte a ter o mesmo físico de antigamente. À medida que nós vamos aprendendo, caminhando nessa vida, irmãos, nós não deveríamos voltar para as questões da nossa infância. E eu poderia citar muitos exemplos aqui daquilo que você fazia na infância que você não faz mais hoje. Por que na fé cristã a gente não vive dessa forma? Talvez porque a gente esteja lutando com o nosso braço e não confiados na graça do Senhor. A graça nos educa, irmãos, mas tem mais uma questão dentro disso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e ficamos nos cobrando: Senhor,
tal pessoa, o dia que o senhor entrou na vida dele, ele parou de fumar, parou de usar droga, ele mudou completamente. Ele era alguém que tinha um tipo de comportamento doentio, agora parece que está tudo mudado. E parece, Senhor, que foi assim. Sabe, irmãos, quando é desse jeito, é algo que realmente o Senhor trouxe um impacto muito profundo. Mas quando você olha, principalmente para a palavra de Deus, para que a gente não fuja do nosso ponto de referência aqui, de autoridade, você vai ver que a transformação que Deus opera nos seus, ela é paulatina. Vai um pedaço, vai mais um pedaço, vai mais um tanto. Mais ainda, querido irmão, ela é, de acordo com o tempo, ela é constante. Deus está sempre transformando a nossa vida. Sempre, sempre, sempre. Não existe uma questão de já cheguei, está legal, não quero mais, estou satisfeito. O crente, ele nunca está pensando que acabou. Ainda tem mais um ponto nisso, queridos irmãos, que é progressivo. Ou seja, eu tenho condições de mensurar a minha caminhada cristã do ponto em que eu me entendi como salvo, aonde o Senhor tem me trazido, aonde eu estou agora, e eu posso olhar para frente e pensar aonde o Senhor quer me levar. E isso é fantástico, irmãos, porque às vezes a gente está cansado de estar na igreja, porque a gente começa a estabelecer a gente mesmo alguns patamares. Conheço o texto que foi lido nessa manhã, conheço a música que foi cantada, conheço o fulano que está naquele banco, que senta junto com aquela irmã. Eu conheço aquele ministério, eu já sei, essas coisas já estão tranquilas. Meus irmãos, nós fomos chamados a cada vez mais desempenharmos a nossa vida com Cristo e mais aprendendo para que nós edifiquemos outras pessoas. E aí vem, irmãos, nós fomos chamados para viver na graça e para testemunhar dessa graça. Então não tem fim de trabalho, não tem aposentadoria para cristão. Pode ser compulsória se o Senhor falar assim: a partir de agora você está vindo para a igreja triunfante. E aí nesse momento de fato acabou. No patamar que você estiver, ali o Senhor te chamou, bora para a glória, e agora você espera os demais aqui, agora você vai viver bem e tal. Mas esse momento, ele é uma intervenção do Senhor. Até que ele chegue, eu e você estamos continuamente sendo chamados a deixar as coisas velhas, cada vez mais, e nos apropriarmos da novidade de vida que vem no Senhor. Isso significa que você pode se olhar na frente do espelho e em oração pedir que o Espírito Santo realmente faça um contraste da sua caminhada com Deus, da minha caminhada com Deus. E isso sempre vai me levar, irmãos, a ver que graças ao Senhor muita coisa tem avançado. Graças ao Senhor eu tenho melhorado em muitas situações. Mas é só pela graça do Senhor que isso vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Para quem é profissional aqui, você pode se lembrar de quando era um aprendiz, quando estava lá na cadeira de escola, desenvolvendo seus primeiros estudos. Você vai se lembrar dos primeiros dias dentro do seu emprego, onde você tinha certo receio de fazer tal operação ou tal situação, e você recorria a alguém mais experiente que te ajudava, te levava até ali. Olha, isso aqui é desse jeito, se você fizer tal operação, esse negócio vai dar errado, mas você pode ir por esse caminho, conversa com tal pessoa, e você vai fazendo curso, vai se aprimorando, vai crescendo. Daqui a pouco você está dominando aquilo ali, mas você sabe que precisa avançar e continuar nessa toada. E a vida espiritual nesse sentido não é diferente, irmão. Nós, se pararmos, talvez vamos ouvir as palavras do escritor aos Hebreus, que dizia assim: olha, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas por que não teve jeito? Vocês tiveram que tomar leite. Porque vocês paralisaram na avançar, paralisaram quando deveriam continuar correndo. Pense nisso nessa manhã. Como está a sua caminhada? Quando eu iniciei essa palavra, eu falei: talvez você se ache cansado, pense que as coisas estão difíceis.
Você tem buscado o Senhor para te ajudar, irmão? Porque o Senhor tem colocado ferramenta nas tuas mãos, que é a graça dele. Mas há mais uma faceta nessa graça, a terceira. Versículos 13 e 14, nós vamos ver que essa graça é graça para poder esperar. Graça para ter paciência. Graça para saber olhar para o hoje, enxergar lá na frente e ter então misericórdia, ter uma atitude de preservação, de unidade, de perdão uns para com os outros. O texto diz, irmãos, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, se o versículo 12 nos mostra uma graça que nos educa a agir, renunciando a algumas coisas e vivenciando as outras, o verso 13 agora vai nos mostrar uma graça que nos ajuda a ser pacientes, irmãos. E isso porque estamos num meio muito complexo. Estamos nós mesmos num processo de mudanças. Então, uma coisa que você deveria, sempre quando você olhar para a sua vida, e também quando você olhar para a vida de um irmão, de uma irmã, parece que o Senhor colocou uma plaquinha que deveria ser física, mas muitas vezes nós não vemos e deveria estar escrito assim, em obras. O tempo todo em obras. Por quê? Quando você vê essa placa no trânsito em algum lugar, o que você faz? Se você está dirigindo, você diminui a velocidade, não é verdade? Você passa ali com mais cuidado, você passa mais atento, e você passa também observando que as coisas não estão prontas. Logo, se não estão prontas, você aguarda que um dia elas fiquem realmente como deveriam estar. Quando eu olho para a vida do meu irmão, se eu imagino que esse irmão está em obras, o que eu vou fazer, querido irmão? Eu vou diminuir a pressão que eu exerço sobre esse irmão. Eu não vou ser mais tão cobrador, incisivo. Eu quero que o outro seja perfeito. Eu quero que ele não cometa nenhum tipo de erro, nenhum deslize. Eu vou, querido irmão, querida irmã, passar com atenção a vida desse irmão. Eu vou a cada dia ter paciência, porque de repente eu estou conversando com uma pessoa que está toda esburacada. Eu vou conversando com uma pessoa que está cheia de feridas, está cheia de problemas. E aí, se eu tenho a convicção, a consciência de que ele está em obras, assim como eu estou em obras, nós vamos olhar um para o outro no sentido de ter mais paciência, longanimidade. Nós vamos ser mais benignos uns com os outros. E às vezes, irmãos, entendendo que há necessidade, nós vamos ajudando um a cuidar do buraco, da ferida, da dor do outro. Mas só porque a gente quer perfeição aqui? Não. Porque se eu consigo enxergar uma lista de pecados na minha vida, se Deus resolvesse aquilo tudo, irmãos, e eu não fosse para o céu, certamente outros problemas haveriam. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, o que Jesus falou que nós temos? Enquanto estão no mundo, vocês terão. Logo, se você ficar zerado, tudo pronto, perfeitinho, pode ter certeza que vem mais coisa. Mas enquanto eu estou no mundo, eu anseio por aquele dia que o Senhor vem me buscar. O texto é maravilhoso, irmãos, porque ele fala que Jesus, ele não está apenas citado, mas o texto diz assim, Jesus se deu por nós. Enquanto ele me via sem a sua ação, ele vai e se entrega pela minha vida, pela sua vida. Mas olha o objetivo disso no verso 14, a fim de que eu fosse remido, a fim de que eu fosse livre de toda a iniquidade, a fim de que eu fosse puro, como todo o povo do Senhor, um povo dele, cheio agora de quê? Boas obras. Logo, eu preciso entender que o objetivo da minha vida, aonde o Senhor Jesus quer que eu chegue, é esse.
Mas eu preciso entender também, irmãos, que isso só vem na plenitude com o Senhor. Eu preciso entender e eu preciso crer, irmãos, que essa graça, ela é poderosa para me ajudar a ter paciência, a saber esperar. Não aquela espera, como você fica lá naquele ponto de ônibus pensando, vem ou não vem, daqui a 40 ou 50 minutos. Mas aquela esperança que você sabe, se não vem, sim, vai chegar no tempo certo. Deus não falha. Se Ele já se manifestou a mim, se Ele tem me ensinado a abandonar os meus erros e a colocar outras coisas boas na minha vida, Ele vem para me buscar e terminar essa obra. Sabe, irmãos, a gente poderia parar aqui, né? Mas essa graça para esperar, essa graça que é eficaz para a paciência, ela vai nos mostrar então que ela nos dá uma capacidade, uma aptidão para a gente aprender a lidar um pouco melhor uns com os outros. E há duas expressões, irmãos, que estão ficando distantes de nós nesse tempo. Esse é o tempo em que a gente exige demais, cobra demais. E aí a gente precisa aprender ou relembrar daquelas palavrinhas: me perdoe. Eu sei que eu falhei contigo, me perdoe. Eu sei que eu poderia ter feito melhor, me perdoe. Mas há uma outra expressão, que é aquela: eu te perdoo. Eu sei que as coisas não foram bem. Mas olha que lindo quando Jesus disse que a gente, quando orasse no seu nome, nós seríamos atendidos, não é verdade? E aí a gente pode dizer: olha, em mim mesmo eu não tenho essa força, mas em nome de Jesus eu quero te perdoar. E que Ele nos ajude a caminhar juntos. Você já viu isso em rede social? Alguém pedir perdão? Você já viu em rede social alguém dizer: eu te perdoo? Isso vai por duas vias. A primeira delas, que isso de fato é uma conversa para a gente ter, como se diz por aí, tete a tete, né? E isso vai implicar, irmãos, em comunhão, em vida juntos, em estar perto. E a segunda é para você aprender que rede social realmente não é um lugar que chega nessa dimensão. Então usa a rede social como rede social. Não faça daquilo um instrumento que você vai dedicar a sua vida, porque você vai dar com os burros na água naquilo lá. Qualquer uma delas. Olha para o versículo de número 15, porque essa é a quarta e a última face dessa graça santificadora. Ela é graça para que você possa compartilhar. Paulo está dizendo para aquele pastor, para aquele jovem, para aquele seu discípulo: Tito, não feche a sua boca. Você precisa exortar esse povo para que eles consigam viver. Você precisa, Tito, repreender. E essa não é a primeira vez que ele usa essa expressão, irmãos. Logo a gente vê que de fato, naquela igreja de Creta, havia essa necessidade de se apertar um pouco os parafusos ali. E mais ainda, ele diz: usa a autoridade que te foi dada por Deus. E no final ele diz que ninguém venha desprezar aquilo que você está dizendo. Quando a gente falou lá atrás que Tito deveria se apegar à palavra, capítulo 2, verso 7, irmãos, nessa hora é que vem a questão. Alguns poderiam olhar para Tito e julgá-lo como pessoa. Ah, mas você não é o Tito, aquele que eu conheço de tal e tal situação? Você não é aquele que antes de ser crente era... Tudo certo, alguém vai poder julgar pela pessoa. Alguém vai poder falar: você não é o Tito, que é daquela família e tal, colocar algum tipo de situação. Isso é normal. Mas aqui, quando Paulo diz toda a autoridade, ele está dizendo a autoridade da palavra, Tito. Se agarra nela, fala da Bíblia, mostra a Bíblia para as pessoas. E aí ninguém vai poder te desprezar, porque você não está compartilhando aquilo que você gosta ou que você não gosta.
aquilo que você acha ou que você não acha, a sua preferência de time, de profissão, de cor, nada disso, Tito, que ninguém despreze enquanto você for alguém que fale da palavra do Senhor para as pessoas. E aí, irmãos, quando a gente vai olhando que essa graça é maravilhosa, no sentido de nós compartilharmos, eu quero te mostrar algumas questões rapidamente. A primeira delas está aí para que a gente viva falando e compartilhando, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós somos inclinados a fazer as coisas só pelo nosso próprio esforço. Você responde se pode estar num compromisso ou não de acordo com a sua força, de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua particularidade. Quando você sai disso e coloca a palavra do Senhor sobre si, você vai dizer sempre o seguinte: olha, talvez eu não possa fazer como eu desejo, mas vamos orar, vamos pedir a capacitação do Senhor, e Ele então vai nos dar um entendimento e uma porta aberta para que isso se resolva. Mais ainda, irmãos, nós vamos fugindo da compreensão do mundo das coisas. Existe uma canção que ficou muito famosa no nosso país aí, até mesmo pelo contexto em que ela foi divulgada. Nas suas linhas, o autor diz assim: devia ter trabalhado menos, preocupado menos com os problemas pequenos. E aí no seu coro ele diz assim: o acaso vai nos proteger ou me proteger enquanto eu andar distraído. Irmãos, essa é uma visão mundana da própria vida. Na realidade, nós deveríamos aprender sim, que não é na nossa força, no nosso braço, mas é no braço do Senhor. E então eu posso trabalhar, eu posso me preocupar, eu posso focar, porque o Senhor está me dando essa direção. E o coro não é o acaso vai me proteger, mas o coro deveria ser na graça do Senhor, no braço do Senhor, confiado, eu vou à frente e continuo marchando. O coro deveria ser: os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor, o que diz o restante do texto? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E isso é para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para você no trabalho. Todos se cansam e se fatigam, mas se você confiar na graça do Senhor, você pode compartilhar essa graça. Finalizando essa palavra, querido irmão, como a gente aplica isso na nossa vida com a igreja? Eu queria te encorajar nessa manhã a você trazer para o seu coração algumas coisas. A primeira delas, diante dessas lutas da vida, dos desafios que você tem, diante, meu irmão, das pressões que todos os dias aparecem, eu queria te incentivar, te encorajar a pregar o Evangelho para o irmão, para a irmã, para o seu coração, para os seus familiares. Pregue o Evangelho. Ninguém sabe como a gasolina vai estar daqui a alguns dias, mas todos nós sabemos como alguém sem o Evangelho se comporta diante dessas coisas. Quanta gente desesperada. E eu não estou dizendo que você precisa ser irresponsável, sem refletir na situação do país, mas quem vive o Evangelho sabe que tem que orar pela sua pátria, sabe que tem que orar para que o Senhor intervenha, tem que clamar ao Senhor que haja paz nessa nossa terra. Pregue o Evangelho, irmão, pregue, não vá expor no sentido de dizer, para fazer um apelo no final, você quer receber Jesus como Senhor, mas pregue o Evangelho como Paulo está pregando o Evangelho para Tito aqui. Segunda questão: encoraje, meu irmão, minha irmã, os outros irmãos, os seus familiares, sobre as riquezas, sobre as bênçãos do próprio Evangelho. Irmãos, muitas vezes nós pensamos nas crises, nas lutas, mas pensa bem, a situação pode estar terrível, mas Jesus está ali contigo. Jesus não te abandonou, Ele está pronto a abrir o seu olhar e falar: olha, aqui há uma solução. E já que eu citei o problema de gasolina, meu irmão, se o Senhor abrir os teus olhos, quem sabe você vai andar mais a pé para economizar e ainda vai ter um corpo mais sadio? Ah, isso eu não quero, pastor, né? O negócio não é andar a pé de jeito nenhum, para. Quem sabe seja. A pressão vai baixar, irmão.
As pernas vão ficar mais fortes. E vai sobrar um troco, né? Aí você pode até ir no fast food no sábado, para detonar tudo de novo. Mas, irmão, veja que nesses nossos dias, diante dos desesperos, muitas vezes a gente entra no fogo. Alguém diz, olha, estou tão preocupado, preciso tanto de uma solução. A gente às vezes embarca na dor, ao invés de dizer para a pessoa, calma, tem tempo, vamos orar, vamos buscar no Senhor, a palavra diz tal coisa, vamos animar, vamos para cima. Por último, irmão, encoraje o seu irmão, a sua irmã, a aprender a descansar em Deus, principalmente quando a batalha está furiosa. Nós vivemos em dias em que os cristãos, irmãos, às vezes não são mais aquela fonte de segurança. Certa vez eu vi um filme sobre a vida de um grande pregador do século XVII, John Wesley. E ele, numa viagem, uma tormenta vem, e ele, desesperado por conta do tempo, trovões, de repente ele escuta um som de pessoas cantando. E procurando, ele olha para a parte de baixo do navio, e ali estava um grupo de moravianos, protestantes de linha reformada, que enquanto o tempo lá fora estava terrível, eles cantavam, eles sorriam, eles se fortaleciam no meio da tempestade. Nesse filme, Wesley não conseguia compreender como é que no meio daquilo tudo aquele povo tinha calma. Mas a gente via que um incentivava, encorajava o outro. Diante da tempestade, Deus estava ali com eles. Aquilo começou a mexer com o coração daquele homem. Começou a mexer com o coração de alguém que era um grande pregador, mas não encontrava paz em momentos assim. Você pode pegar esse filme, assistir, conferir para ver como foi. Nos dias de hoje, irmãos, diante do medo, da luta, que eu e você saibamos encorajar o nosso irmão. A dizer, meu irmão, as coisas estão difíceis, mas eu quero orar com você, da forma mais simples, e Deus vai segurar as nossas mãos nessa caminhada. Tem desafios? Tem. Mas o Senhor nos prometeu redenção. O Senhor nos prometeu que um dia seremos, como diz a canção, glorificados. O Senhor nos prometeu que na sua graça nós podemos descansar e ter o favor dele sobre nós. Como é que diz mesmo a canção? Vamos terminar? Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. Um dia seremos glorificados. Vamos estar de pé? Senhor nosso Deus, nossa oração nessa manhã, Pai, é que muitos cansados, às vezes sobrecarregados, possam ver no Senhor a fonte de bênção, fonte de graça, graça de Cristo Jesus, graça que nos ensina, graça que nos faz olhar para o futuro e ter esperança, graça que nos é dada para que possamos compartilhar uns com os outros, nos encorajando a perseverar, a viver em santidade e em santificação nesse meio tão difícil quanto é o nosso tempo. Eu oro a Deus por pais aqui presentes, mães, filhos, irmãos,
funcionários, patrões, Senhor, todo tipo de lidar que nós temos nessa vida. Ó Deus, abençoa a vida do teu servo e da tua serva aqui. Abençoe, ó Deus, dando coragem, Pai. Abençoe, Senhor, revelando a tua presença. Abençoe, Senhor, aquecendo o seu coração para que se lembre que nunca está sozinho, porque o Senhor está sempre ali, junto, segurando a nossa mão. O Senhor está sempre cuidando de nós. E mesmo quando passamos por lutas, nós estamos na tua escola, no teu treinamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, Pai. Se alguém nessa manhã ouviu essa palavra, mas ainda não teve um encontro genuíno contigo, Jesus, que o Senhor possa fazer com que hoje haja essa decisão, que hoje haja um encontro com o Senhor, que hoje haja essa transformação. E Pai, que no nome de Jesus, nossa igreja continue avançando, perseverando para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um homem lá na Grécia ouviu, leu essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque outros homens ao longo da história, em tantos lugares, foram edificados, fortalecidos pelo teu Santo Espírito através dessa palavra. E obrigado porque ela chega até nós hoje, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor preserva a sua revelação para cada um de nós. Cuida de nós e nos ajuda, ó Deus, que saiamos da tua igreja hoje fortalecidos, animados, desafiados e encorajados, ó Deus, a realmente segurar nas tuas mãos e andar, ó Deus, debaixo dessa graça tão maravilhosa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.